Depois de um sábado de folga, o elenco do Vasco se representou nesse domingo no Centro de Treinamento Márcio Barbosa. Vamos falar também de um jogador, é um desfalque para o jogo de quinta-feira contra o Palmeiras, olha, mas não é titular. E tem um titular que não jogou na goleada sobre o Flamengo, que pode voltar à equipe. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E como falei na introdução, quinta-feira a bola rola. E como rola no Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras e Vasco, mais uma rodada do Campeonato Oeste está magoado. A gente não queria ouvir falar nome de jogo. Bom tempo, mas a bola volta a rolar quinta-feira às 9h30 da noite lá no Allianz Parque. Pode falar aí no Allianz Parque, mais de 15 mil ingressos foram vendidos, vai ser casa cheia. Eu acho que os palmeirenses devem estar muito confiantes, né, desse jogo lá no Allianz Parque, até porque o Vasco vem de uma goleada histórica como seu maior rival, então eles já devem achar que devem vencer o jogo. Mas o futebol não tem lógica, embora tem crianças aí dizendo que o futebol tem lógica, já que o Criciúma tomou uma sapecada do Cuiabá de 5-2. E eles lembraram que tem essa criançada, essa criança aí lembrou que como o futebol fosse tivesse lógica, que o Criciúma venceu o Vasco, que foi, né, em São Januário por 4-0. Mas eu acho que a criança que entende de futebol, diz ser companheiro de profissão, nunca viu a criatura em casa, aí não, nas coletivas, nem nos estádios, dizendo que o futebol tem lógica, sabe lá como a pessoa entende de futebol, mas tudo bem. Mas depois de um sábado de folga, o elenco do Vasco se representou no Centro de Treinamento Márcio Barbosa, visando esse jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. E o Bruno Prachedes, aquele que irrita o torcedor, está fora da partida. Ele sofreu uma lesão, não vai se recuperar a tempo de entrar na partida e será um desfalque para o jogo contra o Palmeiras. Em compensação, o Adson parece estar se recuperando da sua lesão no joelho e treinou normalmente e pode ser a novidade no ataque, seu companheiro do Vaé na quinta-feira. Mas vamos aguardar que tem ainda um bom tempo antes do jogo contra o Palmeiras. Inclusive, o Yeri Model vem treinando, pode ser que retorne ao time titular. O último jogo dele foi contra o Criciúma, né, naquela derrota, parece que pagou pato daquela goleada, mas olha, foi uma injustiça porque ele estava sem treinar, ele estava no Chile, na verdade, cuidando da mãe dele, que estava com problema de saúde. Ele não deveria ter retornado já de cara como titular. E o Ramon, que era o técnico na época, já escalou ele de cara como titular. E parece que pegaram o pato. Alguém, a gente tem uma cultura, né, devido às novelas, tem que ter um mocinho, tem que ter um vilão. E botaram o Mendel como um vilão daquela derrota, que acabou sendo uma injustiça aquilo. Depois veio notícias negativas em relação ao chileno. Me parece ter sido mais plantada por alguém, lá mesmo não fui eu que dei esse furo, mas acabou sendo injusto, e inclusive depois que o Mendel saiu do time, o Vasco começou a tomar gol de montão. Bom, mas vamos aguardar que tenha ainda um tempinho para que o Pacheco escolha seus 11 para o jogo contra o Palmeiras.
É de se imaginar, depois de uma goleada de 6-1 contra o seu maior rival, ele tem a novidade em relação àquele time, tá? Já que não é possível que escale a mesma equipe, principalmente o meio campo, que não marca ninguém, embora tem gente que fala que só basta ter 90% de posse de bola. Continue com aquele meio campo que se nega a marcar. Bom, e ainda nessa semana deverá ter novidade em relação a essa briga jurídica entre a 77 o associativo. Inclusive, ontem, como já se postou no Desperta Vascaíno, né, com a versão condição e edição no Boa Noite, do ex-presidente Jorge Salgado, ele inclusive desafiando Pedrinho de publicar um contrato com a 77. Então deverá ter, infelizmente, ter essa briga nos bastidores, que a gente achou que estava livre dessa briga política, mas pelo jeito não estamos. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e depois o Boa Noite, com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.